Deus, o Senhor, está acima de todas as coisas, Pai. Nós cantamos aqui que o Senhor é o único digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Ó Deus, e nesse momento em que nós vamos ouvir a palavra do Senhor, ó Deus, e repito, torna a nossa mente cativo à mente de Cristo, que nada venha nos atrapalhar nesse momento de podermos ouvir a palavra do Senhor. Nos usa conforme o querer do Senhor. Que eu diminua, Pai amado, sempre, para que o Senhor cresça, para que eu me desenvolva no Senhor, Pai. Ó Deus, e que o Senhor me direcione. E que o Senhor, Deus, tome esse lugar, Pai amado. Tome o coração dos irmãos, a mente dos irmãos. Que nada, nem banheiro, nem água, nem nada possa atrapalhar, Deus, de ouvir, ó Deus, a bendita palavra do Senhor. Glória seja dadas ao Senhor, hoje e sempre. Amém. Os irmãos podem se assentar? Eu convido os irmãos que abram as suas Bíblias lá na segunda carta a Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, todo o capítulo, de 1 a 22. E nós vamos fazer isso de forma responsiva. Os irmãos poderão me auxiliar aqui na leitura desse texto. Segunda carta a Timóteo, seu filho amado, seu filho na fé. Paulo amava tanto esse menino, Paulo amava tanto esse rapaz, que através do Espírito Santo do Senhor, escreveu 2 cartas para ele, direcionadas pelo Espírito Santo do Senhor, e essa carta ela nos serve como direção também, porque ela vem do Senhor. Segunda carta de Paulo a Timóteo, o capítulo 4, todo o capítulo 4, de forma responsiva. Amém? Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que se sentindo coceira nos ouvidos. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Procura ver ter comigo depressa. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras.
Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Saúda Prisca e Áquila e a casa de Onesíforo. Apressa-te a vir antes do inverno. Eubulo te envia saudações, o mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e os irmãos todos. Amém. Santo Deus, a tua palavra foi lida, isso é suficiente para nós. Mas o Senhor nos criou como seres inteligentes, pensantes, ó Deus. E nós queremos, ó Deus, receber essa palavra que vem do Senhor, assim como fez tanta diferença para mim, na minha vida, que possa fazer também diferença na vida dos meus irmãos que aqui se encontram. Ó Deus, no nome de Jesus, nos ajude no entendimento e na recepção da tua palavra. Abra os nossos ouvidos e que aquilo que a minha boca vier a falar aqui, que seja do Senhor. Tira tudo que há em mim, Pai amado, para que o Senhor apareça e fale, Pai amado, no nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Irmãos, é com este imperativo que Paulo inicia suas últimas palavras ao seu filho na fé, Timóteo. Esta é a segunda carta ao jovem pregador e possui um valor histórico sem precedentes. Afinal, além de ser uma convocação solene ao ministério, e por isso conter sagradas lições para qualquer cristão vocacionado, trata-se também da última carta paulina que temos registro. Ao que tudo indica, esse foi seu último documento. Estamos mesmo diante das últimas palavras de Paulo. Estamos diante das últimas palavras que Paulo concedeu através ali do Espírito Santo que o iluminou e o encobriu ali para que ele escrevesse a última carta ao seu filho tão amado. E como chega ao fim dos seus dias um homem de Deus como Paulo? Quais são as circunstâncias que o rodeiam em seus momentos finais? O que leva a escrever essa carta ao seu amigo querido, ao seu filho amado? Quais circunstâncias estão diante daquele homem? Quais circunstâncias o rodeiam? Quais circunstâncias ali ele está dotado para escrever essa carta ao seu filho tão amado? O pedido de Paulo não poderia ser mais nobre. Pregue a palavra. E ele começa iniciando o seguinte: Timóteo, eu escrevo isso para você continuar pregando a palavra do Senhor. E este é o resumo de absolutamente tudo o que Paulo vem dizendo a Timóteo desde o começo dessa carta. Não é uma carta qualquer, é uma convocação última e urgente para que Timóteo se erga de suas limitações e de seus temores e assuma o lugar do seu tutor. É um apelo que Paulo está fazendo a Timóteo. Timóteo, se erga desse lugar, venha assumir o meu lugar. E algumas circunstâncias surgem para que Paulo faça esse apelo a Timóteo. E todo esse prazer que Paulo tem a Timóteo, é que Timóteo, ele era muito zeloso com aquilo que é concernente ao Senhor. Timóteo, ele era alegre, feliz com aquilo que Deus o dava. Timóteo, ele não permanecia na mesmice, ele vivia em novidade de vida. Por isso que Paulo escreve para ele com tanto entusiasmo, porque ele tem plena convicção que Timóteo é um escolhido para levar a palavra, um vocacionado, ou nos nossos dias de hoje, um pastor, para levar toda essa palavra ao povo que está sedento dela. Uma vez que Paulo está mesmo chegando ao fim de sua jornada ministerial, é hora do jovem Timóteo se erguer com ainda maior compromisso e valentia. É hora de Timóteo levantar sua bandeira. E Timóteo estava em Éfeso, ali pregando a palavra.
E quando Paulo chega ali no seu momento final, ele escreve essa carta dizendo: Timóteo, vem depressa, eu preciso te ver, eu preciso lhe passar mais e mais e mais trabalhos, porque a sua juventude está aí, a sua força está aí, e eu preciso de você perto de mim, para que você ouça de mim mesmo as minhas instruções, para que você faça, para que você continue levando o Evangelho. Isso tem que arder o nosso coração, irmãos. Isso tem que arder a nossa mente em ser um representante genuíno de Cristo aqui nessa terra. Nós não podemos ficar parados e ouvir diversas palavras que o pastor aqui prega, nos animando no Senhor, através do Espírito Santo nos convencendo de que nós temos que levar a palavra. E Paulo escreve para Timóteo nesse ânimo: vem depressa. Paulo diz: se lembrar das lágrimas sinceras de Timóteo e da fé não fingida, que ele recebeu de bom grado e acolheu no peito por meio da fala de sua mãe, de sua avó Lóide. Olha o que tua mãe te ensinou, olha o que tua avó Lóide te ensinou, Timóteo. Ela vem desde cedo aí regando, ela vem desde cedo te alimentando com boa semente, ela vem falando com você diariamente a respeito daquilo que eu estou falando. A sua avó te treinou dentro de casa, a sua mãe permaneceu contigo dentro de casa, te dando toda a instrução, tudo aquilo que eu estou falando aqui, você já conhece desde cedo. Pregue a palavra, Timóteo. Pregue a palavra, Timóteo. Continue nesse caminho, mas vem depressa. Eu preciso de você aqui. Deus, irmãos, não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e equilíbrio. Foi o que Paulo lembrou a Timóteo no primeiro capítulo dessa carta, enquanto fazia referência à santa vocação que Cristo nos fez. Evite conversas inúteis e profanas, enfatizou Paulo no segundo capítulo. Fuja dos desejos malignos da juventude. Se separa, Timóteo. Corra essas coisas infames. Você tem toda a força, mas isso não te interessa, Timóteo. As coisas corruptíveis não nos interessam. Pregue a palavra. No capítulo 3, Paulo se recusa em esconder de seu discípulo a face escura do ministério e diz sem medo: todos os que desejam viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Irmãos, se tem uma coisa que nós vamos sofrer em todas as partes de nossa vida, é que nós seremos perseguidos pelo nome que carregamos. Nós seremos perseguidos, e se isso te anima, você pode ser morto por aquilo que você professa, por aquilo que você carrega. Irmãos, olha que apelo, Timóteo. É como se Paulo estivesse falando para Timóteo: Timóteo, vem morrer comigo. Timóteo, vem ser perseguido comigo. Timóteo, vem sofrer as cadeias que eu sofro, Timóteo. Irmãos, nós somos chamados a isso todos os dias. A Bíblia nos mostra que nós somos chamados para isso, para sofrer o Evangelho. Chega desse cristianismo raso, incoerente, vazio, que não tem força. Ele é o Criador de todas as coisas e nele permanecemos. E essa carta está endereçada a Timóteo, a dizer: Timóteo, vem morrer comigo, vem sofrer comigo. E nós somos chamados a isso todos os dias. Tu, porém, permaneça nas coisas que aprendeu por meio das Escrituras. Pregue as Escrituras, Timóteo. Esse é um mandamento tão solene, irmãos, que as testemunhas convocadas diante das quais Paulo ordena a Timóteo que pregue são Deus e Cristo Jesus. As duas testemunhas que Paulo convoca e apela a Timóteo é Deus e Cristo Jesus. Isso logo começa aqui no capítulo 4, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, pregue a palavra. São só essas duas testemunhas, o Criador e o Redentor. É para isso que Paulo nos anima, irmãos, é pregar a palavra, é bem dizer o nome do Senhor.
Alguns já haviam questionado o ministério do jovem Timóteo, mas não era hora de se entristecer, Timóteo, por isso pregue a palavra. Outros já o ouviam ridicularizado por seguir um pobre coitado feito Paulo. O homem apanhava em toda esquina que falava do Senhor Jesus. O homem vivia como um moribundo. Por onde ele passava, ele não tinha onde comer, ele não tinha onde morar, mas ele pregava a palavra. Vem me seguir, vem seguir um moribundo, alguém que não tem morada fixa, alguém que não tem o travesseiro para reclinar a cabeça, um homem que não tem país. Vem me seguir, Timóteo. É uma pergunta que eu faço aos irmãos: você quer esse evangelho? Você quer esse evangelho? O evangelho que você é convidado a sofrer pelo nome de Jesus. Um evangelho que te convida a deixar todas as mazelas dessa vida para seguir a Jesus Cristo. Você quer esse evangelho? Você quer esse evangelho? Irmãos, nós temos que ter consciência a quem nós servimos, nós temos que ter plena convicção a quem nós servimos. Nós fomos chamados para sofrer em nome de Cristo Jesus. Olha os irmãos nossos que morreram, que foi dado como comida a leões em Roma. Olha quantos irmãos foram jogados. A história fala que Nero ali, gostando de ver o espetáculo, em Roma tinha 14 bairros, e ele resolveu botar fogo em 10. E jogou a culpa em quem? Em nós. E dizem, a história fala que faltou madeira para poder queimar cristão ali naquela época. Ele tinha prazer em ver o povo queimar ali. Ele tinha prazer em ver o povo pegando fogo. Mas aqueles irmãos não desistiram, porque eles sabiam quem tinha morrido por eles. Foi Jesus que morreu por eles. E eles foram convocados para espalhar essa notícia. E eles deram um bom testemunho de quem é Jesus. Você quer esse evangelho? Você quer passar por isso? Você quer passar por isso? Então deixa essa mesmice e venha viver novidade de vida. É isso que Paulo chama Timóteo. Timóteo, vem para cá, porque aqui tem serviço. Eu sei que você está em Éfeso aí fazendo seu trabalho. Eu sei que você está aí incumbido de algumas coisas, mas vem para cá que aqui a seara está branquinha, esperando a colheita do Senhor. Esperando os cefeiros, esperando os irmãos que trabalhem na obra. Você quer esse evangelho, irmãos? Alguns já haviam questionado o ministério do jovem Timóteo, mas não era hora de entristecer com isso. Outros já o haviam ridicularizado por seguir um pobre coitado feito Paulo, sempre perseguido, mas não era hora de se envergonhar. Pregue a palavra. Alguns chegam a sugerir que a própria personalidade de Timóteo seria também uma barreira, possivelmente tímido, inseguro, mas não era hora de aceitar isso na sua vida. Eu acho muito interessante quando, a primeira vez que eu ouvi o pastor Flávio, e ele é gago, né? Irmãos, a primeira vez que eu ouvi, você tem certeza que esse homem é gago? Porque a primeira vez que eu o ouvi, ele falava com tanta convicção acerca daquilo que é o evangelho, que eu falei assim, jamais, nem gagueira, nem algema pode parar o evangelho, quando o homem se prontifica a falar em nome do Senhor Jesus. Irmãos, muitas das vezes nós colocamos dificuldade na nossa timidez, na nossa paradeza, né? Naquilo que nos congela. Muitas das vezes a gente coloca dificuldades naquilo que temos. Mas não, irmãos, o evangelho do Senhor, ele não pode ser algemado, o evangelho do Senhor não pode ser amarrado, não pode ser preso, ele não pode, irmãos, ser preso. Nós temos que nos posicionar como homens e mulheres do Senhor Jesus. Pregue a palavra. Você quer esse evangelho? Você quer passar por diversos lugares e representar ao Deus vivo, ao Deus eterno, ao Senhor Jesus Cristo, que através do Espírito Santo faz uma obra maravilhosa no nosso meio, nos convencendo do pecado, nos convencendo de todas as imundícias que nós temos vivido. Você quer esse evangelho, irmãos? Você quer passar por isso? E é como se Deus falasse ao ouvido de Paulo sobre os dias que viriam, os dias de hoje,
E Paulo vai dizer, vai chegar um tempo, Timóteo, em que não suportarão a sã doutrina, a verdade causará coceira nos ouvidos, as pessoas vão atrás de pregações inofensivas, vão configurar pregadores que lhes afaguem o ego, que troca infeliz a dura verdade pela suave mentira, vão atrás de coisas vazias, e quando eu nem ouço na verdade, eu só ouvi falar, que eu não perco meu tempo ouvindo, eu sou a criptonita de Deus. Irmãos, quantas pessoas estão sendo enganadas por esse evangelho, e eu tenho plena convicção que quando eu falo de criptonita, você não lembra do Superman, você lembra do Dave Leonardo. Você sabe por quê? Porque é esse evangelho que essas pessoas estão querendo viver. Não é boa notícia, é uma má notícia que eles querem viver. E eles são enredados com isso, eles vivem nessa mesmice, eles são elucubrados com isso, eles começam a causar alvoroço com isso, e muitas das vezes nós que permanecemos aqui, costumamos dar um passinho para o lado e falar assim, será que eles não estão falando a verdade? Não, irmãos, não, volte para o equilíbrio que é a palavra do Senhor, volte para o equilíbrio, porque muitas das vezes o evangelho não nos traz conforto, o evangelho nos traz desconforto, porque ele nos tira da nossa zona de conforto. O evangelho é assim, o evangelho mexe com a gente, o evangelho mexe com a nossa mente, ele mexe com o nosso coração, ele mexe com as convicções que nós falamos que temos, ele mexe com a nossa família, ele mexe com todo o nosso trabalho, ele mexe com a gente quando ele nos atinge. Você quer esse evangelho? Você quer ser mexido por esse evangelho? Pela boa notícia que é Jesus Cristo? Você quer ser mexido por isso, irmão? Coloque essa convicção no seu coração. Fábulas e mitos podem emocionar, e realmente eles usam ferramentas aí retóricas que emocionam, que trazem um convencimento ali emocional gigantesco, e muitas pessoas ficam encantadas por aquilo. Haverá um tempo, Timóteo, haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Irmãos, isso acontece hoje, e cá entre nós, muitas das vezes, quando nós não estamos firmes no evangelho do qual é sofrer pelo nome de Cristo, nós sentimos essas coceirinhas, não sentimos? Você quer esse evangelho? Você quer passar por essas dificuldades? Você quer sofrer pelo nome de Cristo? Que oferta é essa que Paulo faz a Timóteo? Irmãos, eu estou rindo de alegria, irmãos, porque ele aceitou esse convite. Timóteo não olhou as circunstâncias através disso, e por isso que Paulo insiste, Timóteo, eles podem até cair nessa zombaria, mas você não, porque você foi educado aos pés da palavra do Senhor, você foi educado ali junto da sua avó, da sua mãe, você foi educado, você teve a palavra do Senhor como fé, de regra e prática na sua vida. Você não, eles podem, mas você não. O abandono em massa do evangelho e o fracasso coletivo de boa parte dos primeiros convertidos não eram as únicas razões pelas quais Timóteo deveria se posicionar em favor de Cristo, assumindo sua vocação. Outra razão oferecida por Paulo era a sua morte eminente, como ele gostava de figurar, sua oferta de libação. Os rituais que aconteciam nos sacrifícios ali, no Velho Testamento, no altar onde se matava os animais ali, depois eles eram limpos, E geralmente usava vinho ou óleo para poder lavar. E Paulo diz, eu estou sendo oferecido por libação. E a morte de Paulo, que não traz uma configuração triste, algo assim que ele está se entristecendo, não.
Surge como um aroma bom, porque quando lavava todo aquele propiciatório, aquele altar onde os animais ficavam ali com vinho, geralmente era com vinho, ou com óleo, subia um aroma, um cheiro gostoso, e Paulo figura isso, fala assim, olha que coisa boa, eu estou morrendo por causa do Evangelho, já estou sendo oferecido por libação, já estou sendo oferecido como um aroma suave. Irmãos, que coisa boa, irmãos. Que coisa boa, será que nós temos essa convicção? Será que nós, se passarmos por algum momento de dificuldade, nós vamos ter essa convicção? Olha para mim, você vai ter essa convicção? E uma coisa eu te pergunto, você quer esse Evangelho? Você quer esse Evangelho em que você vai ser oferecido por libação? Será que a sua vida cheira bem? Será que a sua vida será entregue ao Senhor cheirando bem? É isso que tem que ser a nossa pergunta, que tipo de evangelho nós estamos vivendo? O aroma perfumado desses líquidos denunciava que já estava chegando ao fim da cerimônia, ali no Velho Testamento. Essa foi a figura usada por Paulo para descrever sua morte. Ele não desenha esta tela em cores densas, escuras, mas com o vivo vermelho de um vinho sendo aspergido. Não tem cheiro de medo ou luto, sua morte tem cheiro de vida e festa. As rimas não são azedas e melancólicas, não! Sua morte rima com o doce do vinho. E este é precisamente o convite de Paulo a Timóteo. Vem sofrer comigo. Vem sofrer comigo. Vem sofrer comigo, Timóteo. Irmãos, então fecha esse primeiro bloco dos versos 1 ao 8, e passa-se ao segundo bloco que Paulo desenvolve aqui com Timóteo, já do versículo 9 ao 22, que começa assim: procura ver ter comigo depressa, veja o risco que Timóteo está correndo, a convocação solene de Paulo, mais parece, e essa é a expressão aqui do pastor Marco Teles, que eu tanto gostei aqui, que ele diz o seguinte: mas parece com um náufrago à deriva, insistindo sorridente para que o marinheiro abandone a segurança do navio e se lance com ele no mar. Vem depressa, Timóteo. Era como se Timóteo estivesse à deriva ali, procurando socorro, e ele parado dentro do mar, procurando socorro. Vem, pula dentro d'água para um marinheiro, aqui está melhor do que aí. Irmãos, esse é o convite de Paulo a Timóteo: sai daí desse navio, sai daí, vem para a água, vem para o oceano, vem ver o que Deus pode fazer através da sua vida. Esse é o convite de Paulo. E por que a pressa? Paulo vai dizer que em 1 Timóteo deveria se apressar, porque Demas o abandonou, amando o presente século. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para a Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Damácia, somente Lucas está comigo. Irmãos, e o que isso nos traz à tona é até engraçado, porque quando ele diz assim, Demas, tendo amado o presente século, eu fico pensando em nós. Quantos Demas? Quantos Demas? Timóteo deveria se apressar, porque Demas o abandonou amando o presente século. E esse é o mesmo Demas, irmãos. O mesmo Demas que foi citado na carta de Colossenses, ao lado de Lucas, certamente um companheiro na jornada paulina. Depois ele foi citado novamente em Filemon, como um cooperador de Paulo. E aqui ele encerra a sua jornada recebendo o pior dos adjetivos para um cristão: fujão. O pior dos adjetivos para quem fala que serve a Deus, que chega ao final da sua carreira e foge quando vê a morte, que foge quando vê a dificuldade, que foge quando vê a igreja se movimentando para o outro lado, ao invés de ajudar, ao invés de estar junto, de caminhar. Não, ele foge. Ele foge. O pior adjetivo para um cristão é receber esse nome, irmãos: fujão. Imagine vocês, se Demas abandonou o evangelho por amar este século primitivo, aquele século primitivo,
Quais seriam as nossas chances? Quais seriam as nossas chances? Quais seriam as nossas chances de permanecer? Quais? Vocês já pararam para refletir sobre essa palavra? Enquanto nós, em muitos dos casos, nós temos sido Demas, nós temos fugido do momento da dificuldade, ou até nem fugido, né? Se omitido das coisas concernentes ao reino de Deus. Nós temos parado no tempo. Depois eu resolvo. Após a semana que vem eu resolvo. Eu vou ser fiel a Deus a partir de segunda-feira. É como começar uma dieta, né? É algo assim, a partir do ano que vem. A partir de segunda-feira, assuma o compromisso com Deus, seu fujão. Assuma, se posicione. Deus não ama o descompromissado. Deus não leva a sério o descompromissado. Seja crente. Saia dessa mesmice. Saia dessa mesmice, Felipe. O seu coração tem que ser movido por isso. Como ter a convicção para que eu não seja tomado como um desses que cooperam na causa nobre do Evangelho, mas fogem na hora da morte, feito aqueles que seguiam a Jesus, mas se recusaram a comer carne e beber, a comer sua carne e beber seu sangue. Paulo lembra a Timóteo ainda nesta carta que seu sucesso não estaria garantido pela força do seu próprio braço, mas da graça, favor imerecido de Cristo. Foi por essa graça que Pedro bradou uma das afirmações mais lindas, lá em João 6, 66 a 69. Alguns tinham acabado de abandonar Jesus. E lá na Bíblia fala assim, alguns discípulos abandonaram a Jesus. E no 66 a 69, lá de João 6, diz assim: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, Jesus se virou aos 12, diz assim: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Jesus pergunta assim: e aí vocês? E aí? Vocês não vão não? E aí? Vocês não querem também não? Vocês não querem receber o nome de fujão também não? Mas Pedro, né, como Pedro, gostava de tomar a frente do negócio, respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Irmãos, nós precisamos nos posicionar mais vezes como Pedro. Nós precisamos fincar bandeira, assim como Pedro fincou. Um homem errante, pecador, mas um homem que decidiu seguir a Cristo, que foi convencido através do Espírito Santo, e ele não mais abandonou, ele não mais se perdeu no caminho, ele estava convencido de que o único caminho era Jesus. E Jesus os pergunta ali, fala assim: e aí, vão fugir ou não? Pedro fala assim: Senhor, para onde que eu vou? Eu estou diante do Deus que tem as palavras de vida eterna. Como eu posso fugir desse Deus, desse Jesus que veio para nós? Como eu posso fugir disso? E o abandono de Demas não é a única razão pela qual Timóteo precisava se apressar. Paulo vai continuar dizendo: Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. E nesse caso não se trata de abandono da fé, nesse caso não se trata de abandono, que eles também fugiram, não. Eles foram levar o Evangelho para as diversas regiões. E Paulo fala assim: Timóteo, vem para cá, porque eu estou precisando de você aqui. Eu já até mandei Tíquico para ficar aí no seu lugar, em Éfeso. Pode ficar tranquilo que Tíquico vai ficar aí, cuidando desse povo, e você vem para cá, e você vem aqui, que eu preciso de você aqui. E vem depressa, Timóteo, vem depressa,
Porque assim, irmãos, que se faz a obra de Deus em absoluta dependência, rogando ao Senhor da seara que envie trabalhadores depressa. Irmãos, algumas pessoas estão sedentas para ouvir a palavra do Senhor. Alguns irmãos estão sedentos para ouvir a palavra do Senhor, e muitas das vezes nós entramos aqui dentro e nós não saímos para servir. Nós vivemos uma vida comum, e muito comum, irmãos. Muito comum. Nós não representamos a crente de verdade. A nossa casa não tem uma placa gigantesca, não precisa nem ter placa não, mas todo mundo sabe, ali mora um crente fiel ao Senhor. Ali mora um homem, uma mulher, filhos dedicados ao Senhor. Ali moram pessoas fiéis ao Senhor. É disso que eu estou falando, irmãos. Não é de você colocar uma faixa na sua casa e dizer, aqui mora um crente. É de preferência para nós, né? A gente prefere assim, aqui mora um presbiteriano. Não, aqui mora um cristão, um pequeno Cristo, um representante do reino. Alguém em quem representa de verdade. Uma pergunta que eu lhe faço. Você quer esse evangelho? Você quer representar esse Deus? Você quer viver as novidades que Deus tem para a sua vida? Então comece, meu irmão, hoje, agora, não perca tempo. Não saia daqui sem firmar um compromisso de verdade com Jesus. Não é comigo, não é com o pastor Tunico, não é com os presbíteros que aqui estão, não são com os diáconos, não são com os irmãos aqui, é com Jesus. Porque eu sou pecador, eu sou corruptível. Se uma veia minha que resolve entupir, acabou o corpo do Felipe. Eu sou corruptível, eu sou pecador, mas aquele do qual eu vos anuncio é Jesus. Ele pode restaurar a sua alma, Ele pode trazer a sua alma à vida. É isso que eu estou falando, é disso que eu estou falando, é sobre isso que eu estou dizendo. Veja Paulo, por exemplo, o grandioso Paulo era falho, e por vezes o pecado aparecia na sua vida. No começo de sua relação com Marcos, não teve paciência em suportar Marcos. Tira esse menino daqui, some com esse menino daqui, eu não suporto esse menino aqui mais. E Marcos ali com seus milindres, nem não, eu não posso, vou voltar, e voltou. Aí quando chega na velhice, Timóteo, quando você vier, traz Marcos para mim. Ele me é útil para o evangelho. Irmãos, dê tempo ao tempo. Perdoa. Perdoa. Sabe por quê? Alguém já te decepcionou? A sua família já te decepcionou? A sua família da fé já te decepcionou? É dessa que eu estou falando. Perdoa. Alguém já te magoou por causa da sua pouca idade? Da sua irresponsabilidade? Me perdoa, irmãos. Porque quando eu era adolescente, eu dei muito trabalho para essa igreja. Eu dei muito trabalho para essa igreja. Dê tempo ao tempo. Dê tempo ao tempo. Alguns irmãos vão falhar, e vão falhar mesmo, porque são pecadores. Alguns irmãos vão errar mesmo, porque são pecadores. Alguns irmãos vão deixar de fazer mesmo, porque são pecadores. Mas dê tempo ao tempo, perdoa. Você quer esse evangelho? Em que você perde para poder receber muito mais? Você quer esse evangelho que te joga na lona, te surra, dizer para você assim, você é completamente dependente de mim, Jesus falando? Você quer esse evangelho? O único caminho, irmãos, é perdoar. O tempo trará o remédio quando a solidão lhe fizer companhia. Paulo estava sozinho, eram as últimas palavras, o último documento de Paulo. Paulo estava sozinho, só Lucas estava com ele ali, mas ele sentia falta de pessoas, ele precisava de gente do lado dele, e de modo muito especial a Timóteo. Timóteo, vem depressa, eu estou com saudade de você, eu quero te ver. Irmãos, a velhice chega, a solidão se esbarra, e a gente fica olhando para um lado, nossa, que é isso? Que é isso? Eu estou com vontade de ver os irmãos, eu quero ver os irmãos, eu quero sentir o calor dos irmãos. Irmãos, dê tempo ao tempo,
perdoa. Traz-me Marcos, ele me é útil para o Evangelho. Estevão, Josué, os que estão à minha frente aqui, né? E muitas das vezes, meus queridos alunos, e daqui a pouco aluno também, eu não vou ter paciência com vocês, mas tem paciência comigo, porque a caminhada é longa, e até nós estarmos na glória com o Senhor. Me perdoa, caminha mais comigo, se envolve mais comigo, me ajuda, eu preciso de vocês, eu preciso me envolver mais com vocês. Outro fato pelo qual Paulo anima a Timóteo a vir depressa, é que Alexandre, o latoeiro ou ferreiro, possivelmente agiu de modo a atraí-lo na sua defesa. E pelo visto Alexandre não queria que Paulo fosse preso e morto pela espada de Roma. Irmãos, muitas das vezes, ao invés de nós nos posicionarmos e defendermos os nossos, nós damos as costas para quem nós dizemos que é o nosso irmão. Muitas das vezes nós traímos a nossa família, e a família que eu digo é a família da fé. Muitas das vezes nós nos posicionamos de maneira que nós não revelamos aquilo que realmente a verdade, nós revelamos realmente aquilo que somos de verdade. Nós temos a raiz do pecado, nós não sabemos nos posicionar corretamente, e quando nós precisamos defender uns aos outros, nós simplesmente viramos as costas, e não damos o devido valor para esses irmãos. Muitas das vezes, nós somos e fazemos e permanecemos assim como o Alexandre, o ferreiro, o latoeiro. Nós damos as costas para os irmãos, e muitas das vezes achamos que estamos corretamente, certamente, com exatidão assim, tão precisa. Não, nós estamos corretos. Alexandre que somos. Cuidado, irmãos, para nós não permanecermos com o posicionamento de Alexandre, o latoeiro. Outra razão pelo qual Paulo apressa Timóteo é o fato de que ninguém, e nós já vamos caminhando aqui, lá para o verso 16, do capítulo 4, na minha defesa ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram, que isto não lhe seja posto em conta. Irmão, você já foi abandonado? Você já foi deixado para trás? Você já foi colocado de lado? Você já falou assim, senta aí, fica aí, um dia se der eu volto aqui e te atendo? Você já foi colocado de lado? Eu tenho uma notícia para você, Paulo também foi. Paulo também foi. Mas o que muito Paulo agradece ao Senhor Jesus é no verso 17 e 18, quando ele fala assim, mesmo aqueles que me abandonaram, e ele continua no verso 17 e 18, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Muitos podem te abandonar, mas Jesus jamais te abandonará. Jesus jamais te abandonará, porque foi Ele quem te comprou, foi Ele quem te resgatou. Se alegrem com isso, se anime com isso, se motive com isso, não com meu tom de voz, ou com meu posicionamento aqui, não, ou não pela mansidão de outros, não, mas por aquilo que Jesus fez por você, por aquilo que Jesus fez na cruz, por aquilo que Jesus deixou uma tumba vazia. Ele ressuscitou e brevemente nos buscará para vivermos junto dele e para a glória dele. E eu te pergunto, você de fato quer esse evangelho? Você de fato quer viver esse evangelho? De prisão, de açoites, de chacotas. Eu tive um bom testemunho acerca do Henrique,
E eu fiquei muito alegre com isso, mas o coração de pai fica preocupado também. Na escola perguntaram para o Henrique assim, a tia dele: Henrique, você vai dançar na festa junina? Ele prontamente, fixamente olhou para a mulher e falou assim, e olha que ele é um menino, quando não conhece muito bem, ele fica envergonhado, ele fala assim: não, eu sou crente. Não, eu sirvo a um Deus Todo-Poderoso. Não, eu não vou servir ao paganismo. Não, eu não vou oferecer a minha vida a outros deuses. Não, eu não vou me posicionar como os covardes. Não, não. E nós falamos uma única vez com ele. Isso bradou o coração dele. Isso foi no íntimo da alma dele, do convencimento dele. Irmãos, isso muito me alegra no meu coração, porque Salmo 127 diz que os nossos filhos são herança do Senhor. Nós temos nos posicionado para que os nossos filhos também se posicionem. Nós temos servido a esse Cristo para que os nossos filhos também tenham forças. E eu amo uma oração que ele faz todos os dias: Senhor, ele diz assim: Senhor, muito obrigado pelo pão de cada dia. Senhor, dê-me forças. Quando ele fala isso, meus irmãos, o meu coração se enche de alegria, porque eu ensinei para ele: peça forças ao Senhor Jesus para você dizer não às coisas desse mundo, Henrique. Irmãos, ele é um pecador. Ele nasceu em pecado. Nós temos que nos posicionar, irmãos. Nós temos que receber essa palavra que Paulo manda para Timóteo. E Timóteo prontamente fala assim: eu quero esse evangelho, Paulo. Eu amo a vinda de Jesus Cristo. Eu quero que ele venha logo. Por isso que eu levo o nome dele por onde eu passo. Mas a Bíblia afirma que é impossível. Isso eu quero afirmar para vocês: ser abandonado por aquele Jesus que lhe encontrou no início da sua caminhada e chegar ao fim da sua jornada sem a sua doce companhia. Paulo chega ao final da sua jornada sem um pingo de remorso. Sem um pingo de remorso. Paulo chega ao final da sua jornada com o coração cheio de alegria. E ele finaliza esse bloco dizendo: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. Mas o Senhor me viu e me revestiu de forças para continuar pregando o evangelho, para continuar sendo exemplo por onde quer que eu passe. Você quer esse evangelho? Com essa convicção, irmãos, Paulo encerra esse livro lembrando ao amado Timóteo que as pessoas que permaneceram fiéis ao nosso Redentor, com as pessoas que permaneceram fiéis, e ele disse: ó, Timóteo, quando você chegar aqui, se eu não tiver, vai ter umas pessoas aqui, os novos convertidos. Aí vai ter Priscila, ou Prisca, né, como está na Bíblia, Áquila, e a casa de Onesíforo. Aqui também tem o Erasto, que ficou em Corinto, e olha que a igreja de Corinto deu muito trabalho para Paulo, tá? Muito, muito. Quanto a Trófimo, deixei doente em Mileto. Ele ficou lá, tendo seus cuidados. Apressa-te a vir antes do inverno. Eubulo te envia saudações. Está aqui com a gente, o mesmo fazem Prudente. Lino, Cláudia e os irmãos todos. O Senhor seja com o teu espírito, a graça seja convosco. Como se Paulo dissesse assim, ó, quando você chegar aqui, vai estar cheia de gente aqui, cheia de pessoas novas aqui para compartilhar o evangelho. Se eu não estiver aqui, procura essas pessoas, procura ter com essas pessoas. Irmãos, a casa do Senhor é assim. Nós não somos eternos com esse corpo aqui nessa terra, com essa massa corruptível. Pessoas novas vão chegar, os filhos dos filhos irão chegar. E essas pessoas têm que estar convictas, os nossos filhos, os nossos netos, têm que estar convictos. Eu sirvo ao Deus do meu avô, eu sirvo ao Deus do meu pai, eu sirvo ao Deus de Paulo, ao Deus de Pedro, ao Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Eu sirvo
a esse Deus. Após esse livro, a pena do poeta descansou. Roma corta sua cabeça, corpo para um lado, cabeça para o outro. A ele glória pelos séculos dos séculos. Morre ali o maior implantador de igrejas que já se ouviu falar, Paulo, o servo do Senhor. Nós estamos prontos a sermos mortos pelo nome de Cristo. Se você não tiver, se prepare, te prepare. Arrume o seu coração, a sua casa, porque certamente um dia nós morreremos. Certamente um dia morreremos. Ajeite sua casa, ainda dá tempo. Vamos cantar ao Senhor.